Buenas, vamos começar então, né, a nossa leitura da tragédia de Sófocles, né, o Édipo Rei, que faz parte de uma mitologia maior, né, de uma história maior. Ela é um tema muito abordado pelos tragediógrafos gregos, né? Existem outras tragédias do Édipo, chegaram só fragmentos para nós, né, tragédias Édipo Rei. Mas outras histórias, o Sete contra Tebas, Édipo em Colono, trilogia tebana, mais outras histórias onde o Édipo é mencionado. Inclusive na Odisseia, o Édipo é mencionado quando o Ulisses chega no inferno, no Hades, e ele encontra o Tiresias e ele também encontra a Jocasta. Né? Então, pensando, né, nessa perspectiva, a gente vai ter em 430 a.C., né, ela vai ser encenada, e ela é a composição de um texto, né, com um estilo que é o estilo trágico, que é uma característica desta época, né, de uma época em que os gregos já estavam abandonando essa ideia, né? 430 a.C. É quando os mitos começam é como surge a ideia da mitologia mesmo e não dos mitos como algo imanente, né? De tu ter essa crença orgânica. Claro, muita gente, assim como hoje, né? Muita gente ainda acredita na divindade, vive essa ideia luminosa, né? De Deus, né? Ou da religião naquela época também, e já começa a surgir uma certa crítica a isso. Né? Eu estava lendo um livro sobre mitologia que fala justamente dessa ideia. Mais ou menos por essa época foi escrita uma história. Na verdade, não se tem acesso a ela, só existem citações a ela, onde pela primeira vez se aventou a possibilidade, por exemplo, de Zeus ter sido uma pessoa de verdade que existiu, sobre a qual se criou um mito, né? Já começou a se ter essa noção do mito como algo que não existe, né? Dessa maneira, assim, como os gregos lidavam, né? Ainda que os deuses vão ser muito citados, né? É muito importante pensar, né, na construção da tragédia, né, principalmente dessa cidade Tebas, que foi criada, né, onde a sua criação se confunde com a criação da tragédia, se confunde com o nascimento de Dionísio. Dionísio é filho de Zeus com uma das filhas de Cadmo, né, Semele, que teria sido engravidada por Zeus, e aí, como sempre acontecia, né, a Hera dava um jeito de sacanear, né, o seu irmão marido. Então ela colocou, né, na filha de Cadmo o desejo de Zeus concedeu desejos para ela, e Hera deu um jeito de convencê-la a pedir para ver Zeus pessoalmente, né, na sua manifestação completa, que é algo, como a gente sabe, impossível aos mortais. Então Zeus apareceu para ela e aí ela se queimou, né, se torrou e morreu, né, nessa visão. E aí Zeus costurou a criança na sua coxa e disso nasce Dionísio, nosso bom e velho Baco. E essa história, né, se confunde um pouco com a ideia da tragédia. Então, aqui a gente vai fazer uma leitura do Édipo, como a gente fez, como eu fiz, né, na primeira edição desse curso, e como a gente fez na outra turma, né, onde a gente vai se deslocar da questão do complexo de Édipo para trazer a ideia da psicanálise, da origem da psicanálise na história de Édipo num sentido mais amplo, né, num sentido mais completo, de várias outras questões psicanalíticas que surgem, ou clínicas, né, que vão surgir de Édipo, a começar pela ideia da tragédia e do trágico, né, do trágico como o elemento dionisíaco, né, em oposição ao elemento apolíneo. Né? Apolo é o domínio do sol, do dia, da consciência, da medicina. Dionísio é o teatro, é o noturno, né? É o elemento destruição, né? O elemento do inconsciente, vamos dizer assim. Né? E é muito interessante colocar assim, né? Que no elemento dionisíaco a gente tem, né, essa tragédia toda essa complexidade,
né, da morte, da cegueira, né, da embriaguez, né, dessa questão do noturno, ainda que o Apolo seja a razão e a consciência, né? E é muito aí começa a psicanálise, né? Porque o oráculo de Delfos, né? O oráculo de Apolo, quando ele se comunica por enigmas. Então essa ideia do inconsciente, né? Mesmo que desse inconsciente como essa questão complexa do noturno, mas quando vai para a consciência vem na forma de enigma, né? Vem na forma do enigma da esfinge, do enigma do... Você vai perguntar para o oráculo, que o oráculo não vai te dizer exatamente aquilo que é, assim como é quando a gente está sonhando, né? A gente está se comunicando, e quando a gente fala do sonho, a gente fala quando a gente está consciente, né? O sonho é algo que até... Eu estava vendo uma live de um neurologista, de um neurocientista que trabalha junto com o Siddhartha Ribeiro, e os caras falando que até hoje, né, não se sabe direito o que é o sonho, mesmo dentro da neurologia, que não tem como saber exatamente né, no cérebro o que é o sonho, e Freud ainda é um cara muito importante para se pensar a dinâmica onírica, tanto que o Siddhartha Ribeiro fala muito do Freud nas falas dele. Quando a gente tem aqueles colegas professores de psiconeuro que dizem que Freud está ultrapassado e tal, tu vê os caras que são os bambambãs da neurociência hoje, estão dizendo que Freud ainda é muito atual, né? Então esse enigma do sonho que chega para nós na consciência dessa forma enigmática, apolínea, né? Como é o oráculo. Tanto que o livro do Siddhartha Ribeiro se chama O Oráculo da Noite, o livro mais famoso dele, onde ele vai falar sobre a importância do sonho na nossa vida. Vamos começar. A tragédia de Sófocles, né? Ela é muito atual. A gente vai ver isso vai perceber isso nessa leitura do texto, né? Sendo ela muito atual, ela começa numa praga, né? Ela começa numa peste, como hoje nós estamos numa peste. E nós temos um tirano no poder, né? No caso de Tebas. Um tirano que inicialmente foi escolhido como rei de Tebas a partir de uma ideia de ser o salvador da pátria. Então existia, né, o Laio, que era o rei de Tebas, tinha desaparecido, né, ele tinha ido consultar o oráculo. Laio não volta, né, e tem uma esfinge na porta de Tebas devorando as pessoas, né, e propondo enigmas. Chega Édipo, né, Édipo é uma criatura agressiva, né, vários estudos sobre o caráter do personagem Édipo, como uma criatura intempestiva, como uma criatura arrogante, como uma criatura agressiva, né? Se vocês viram o filme do Pasolini, ele retrata muito bem a maneira, né, como Édipo assassina o Laio, né, e seus seguranças. Édipo vem, mata a esfinge, né, supostamente teria resolvido esse enigma, né? E Édipo é coroado rei de Tebas, porque se coloca, para quem, né, o desespero é tão grande por aquela criatura mítica que estava lá na porta da cidade, que se oferece, né, a mão da rainha e o reino de Tebas para quem resolvesse, né, o problema da esfinge. Então chega o salvador da pátria. Porém, esse salvador da pátria, né, que se pensa grande resolvedor de enigmas, né, não resolve o problema no fim. O que acontece é que Tebas entra numa crise econômica e numa peste, né, nada tão diferente do que está acontecendo. Né? Então a gente vai discutir também essa questão importante essa nova atualização, né, do Édipo tirano, que aparece o caráter político do Édipo num livro do Foucault, que eu acho que eu citei no encontro inicial, que se chama Verdade e as Formas Jurídicas, né, onde a gente vai colocar essa questão do Édipo relativa à política. Bom, né, no cenário, eu sou o Édipo, tá? Depois vocês vão escolhendo seus personagens aí, eu vou começar a leitura. Na praça fronteira ao Palácio Real em Tebas, ao fundo, no horizonte, o Monte Citeron. Em frente a cada porta do palácio há um altar. Sob os altares vêem-se ramos de loureiro e de oliveira trazidos por numerosos tebanos,
ajoelhados nos degraus dos altares como suplicantes. Tem a galera aí que são os suplicantes aí, né? Quem não escolheu nenhum personagem que fala, pode ser os suplicantes. No meio deles, em pé, vê-se um ancião, o sacerdote de Zeus. Abre-se a porta principal do palácio. Aparece Édipo, com seu séquito, que se dirige aos suplicantes em tom paternal. Queima-se incenso nos altares. Édipo, meus filhos, nova geração do antigo Cadmo, por que permaneceis aí ajoelhados, portando os ramos rituais de suplicantes? Ao mesmo tempo, enche-se Tebas da fumaça de incenso e enche-se também de hinos tristes e de gemidos. Não reputo justo ouvir de estranhas bocas, filhos meus, as ocorrências, e aqui estou, eu mesmo, o renomado Édipo, dirigindo-se ao sacerdote de Zeus. Vamos, ancião, explica-te. Por tua idade convém que sejas porta-voz de todos eles. Dirigindo-se a todos. Por que essa atitude? Que receio tendes? Que pretendeis? Apresso-me em assegurar-vos que meu intuito é socorrer-vos plenamente. Se não me sensibilizassem vossas súplicas, eu estaria então imune a qualquer dor. Sacerdote. Atenção, sacerdote. Está na hora de entrar em cena. Eu vi que tem um lá que escolheu o sacerdote. Bom, se o sacerdote não apareceu, eu posso fazer o sacerdote. E Bora. aí alguém fica com Tiresias. Vamos lá. Édipo, rei de meu país, vês como estamos aglomerados hoje em volta dos altares, fronteiros ao palácio teu. Somos pessoas de todas as idades, uns ainda frágeis para maiores voos, envelhecidos, outros ao peso de anos incontáveis já vividos. Alguns são sacerdotes, como eu sou de Zeus. Aqueles são a fina flor da mocidade. Enfim, contemplas todo o povo dessa terra, presente em praça pública e trazendo ramos trançados em coroas. Gente rodeando os templos gênios da divina Palas, onde o deus Ismênio profetiza pelo fogo. Tebas, de fato, como podes ver tu mesmo, hoje se encontra totalmente agitada e nem consegue erguer do abismo ingente de ondas sanguinolentas a desalentada fronte. Ela se extingue nos germes antes fecundos da terra, morre nos rebanhos antes múltiplos e nos abortos das mulheres, tudo estéril. A divindade portadora do flagelo, da febre flamejante, ataca essa cidade. É a pavorosa peste que dizima a gente e a terra de Cadmo antigo. E o Hades lúgubre transborda de nossos gemidos e soluços. Não te igualamos certamente a divindade, nem eu, nem os teus filhos que cercamos hoje teu lar, mas te julgamos o melhor dos homens, tanto nas fases de existência boa e plácida, como nos tempos de incomum dificuldade, em que somente os deuses podem socorrer-nos. Outrora, libertaste a terra do rei Cadmo, do bárbaro tributo que nos era imposto pela cruel cantora, sem qualquer ajuda, e sem ensinamento algum de nossa parte. Auxiliado por um Deus, como dizemos e cremos todos, devolveste-nos a vida, e agora, Édipo, Senhor onipotente, viemos todos implorar-te, suplicar-te. Busca, descobre, indica-nos a salvação, seja por meio de mensagens de algum Deus, seja mediante a ajuda de um simples mortal, pois vejo que os conselhos de homens mais vividos são muitas vezes oportunos e eficazes. Vamos, mortal melhor que todos, exortamo-te. Livra a nossa cidade novamente. Vamos, preserva a tua fama, pois vemos em ti, por teu zelo, passado nosso Redentor. Jamais pensemos nós que sob o reino teu fomos primeiro salvos e depois perdidos. Não, salva Tebas hoje para todo sempre. Com bons argúrios, deste-nos na vez primeira,
ventura até há pouco tempo desfrutada. Mostra-te agora igual ao Édipo de outrora. Se tens de ser o governante dessa terra, que é tua, é preferível ser senhor de homens que de um deserto. Nem a naus, nem baluartes são coisa alguma se vazios, sem ninguém. Bom, gente, algumas questõezinhas aqui que estão até nas notas de rodapé, né? A geração do antigo Cadmo, então se falava, né? Assim como Agamenon é filho, é um dos Átridas, né? Então se coloca essa transmissão geracional da origem de Tebas, né? Então se entra essa geração, os filhos de Tebas, né? Os tebanos são os filhos de Cadmo. A gente está o sacerdote de Zeus, né, que está falando diretamente com Édipo. Zeus, a gente lendo a questão da mitologia, né, como é que vai se constituindo a mitologia grega a partir dos tempos pré-olímpicos, né, onde tem aquelas divindades maiores, terríveis, né, ligadas de uma essência com a terra, né, até a ideia de que surge Zeus. Zeus, na verdade, representaria a ideia do governo mesmo, né? Zeus é uma ideia, a ideia de Zeus como pai, como senhor do Olimpo e pai dos outros deuses, né? E irmão, né, de Poseidon, Hera e de Hades, né? Aparece como a ideia de um governante. Então, Zeus é digamos, o grande padroeiro dos governantes, né? Templos gêmeos da divina Palas Atena, né, onde o deus Ismênio profetiza pelo fogo. Deus Ismênio é uma das maneiras de chamar Apolo. Outra questão importante, quando se fala da cruel cantora. A cruel cantora é a esfinge, né, porque justamente ela canta os seus enigmas. E aqui a gente está vendo uma questão importante, né, que é que os antropólogos, os tragediógrafos, né, falam a respeito do caráter de Édipo, né, e já começa a nossa história aqui. Édipo, ele tem uma característica importante, porque ele aparece como salvador, né, mas ao mesmo tempo ele carrega essa maldição, essa herança, né, da tragédia, né, de Laio, né, pelo crime cometido por Laio de ter sequestrado Crísipo, de ter sido adotado, né, por Pélops. Ele é filho de Lábaco, mas ele é adotado por Pélops, né, e ele sequestra o filho de Pélops, que é Crísipo. E aí até aqui tem uma introdução nessa edição aqui que fala que ele teria sido punido pela questão do amor homossexual, que não é verdade, né? Aqui tem uma ideia que ele fala ali na introdução de que, né, o crime de Laio inaugura a questão da homossexualidade e tal, e não é verdade, né? Tem outras versões que falam, não, foi pela questão mesmo, né, dele ter sequestrado, dele ter sido adotado né, e ter sido colocado como preceptor do Crísipo e de ter sequestrado e se apaixonado por Crísipo e roubado esse filho. Então Laio sofreria essa maldição. O Édipo, de certa forma, carrega essa maldição, ao mesmo tempo que ele é visto como o salvador da pátria. Isso é um caráter, é uma característica de toda tragédia e ela é muito interessante. Tá? Que começa essa tragédia com um sintoma. Né? Alguma coisa está acontecendo na cidade. Perdi no texto aqui. Tá, vai o Ed. Espera que sou eu de novo que falo, né? Filhos meus, merecedores de piedade, sei os motivos que vos fazem vir aqui. Vossos anseios não me são desconhecidos. Sei bem que todos vós sofreis, mas afirmo que o sofrimento vosso não supera o meu. Sofre cada um de vós somente a própria dor. Minha alma, todavia, chora ao mesmo tempo pela cidade, por mim mesmo e por vós todos. Não me fazeis, portanto, levantar agora, como se eu estivesse entregue ao suave sono. Muito ao contrário, digo-vos que, na verdade, já derramei sentidas copiosas lágrimas. Meu pensamento errou por rumos tortuosos. Veio-me à mente apenas uma solução, que logo pus em prática. Mandei Creonte, filho de Meneceu, irmão de minha esposa,
o santuário pítico do Augusto Febo, que é outro nome de Apolo, né? Para indagar do Deus o que me cumpre agora fazer para salvar de novo esta cidade. E quando conto os muitos dias transcorridos desde a partida dele, sinto-me inquieto. Essa demora estranha, demasiado longa. Mas quando ele voltar, eu não serei então um homem de verdade se não fizer tudo o que o Deus ditar por intermédio de Creonte. Os anciãos do coro, que se haviam agrupado em volta de Édipo enquanto ele falava, fazem um gesto indicando alguém que se aproxima. Sim, vejo que falaste a tempo. Neste instante, apontam-me Creonte. Ei-lo de volta, enfim. Entra Creonte, apressado, coroado de bagas de loureiro, com aspecto alegre. Traga-nos ele, Deus Apolo, a salvação resplandecente com seu próprio semblante. Ele parece alegre. As bagas de loureiro em forma de coroa são um bom sinal. Ele já pode ouvir-nos, logo o escutaremos. Filho de Meneceu, príncipe, meu cunhado, transmite-nos depressa o que te disse o Deus. É o Creonte? Se não tiver ninguém, posso ser eu. Vai, Eu Maurício. posso ser também, se não tiver. Tem Não algum? problema. Alguém queria fazer? Ah, pode fazer, Maurício. Tá. Foi favorável a resposta, pois suponho que mesmo as coisas tristes, sendo para bem, podem tornar-se boas e trazer ventura. Mas que resposta ouviste? Estas palavras tuas, por um lado, não me trazem mais temores, por outro, são escassas para dar-me alívio. Indicando os tebanos ajoelhados. Se é teu desejo ouvir-me na presença deles, disponho-me a falar. Ou levas-me a palácio. Quero que fales diante dos tebanos todos. Tu vê que o Édipo está entusiasmado aqui, né? Quer dizer, chegou a solução, a gente tem que resolver esse problema da maneira mais rápida possível, né? Porque eu estou sentindo a dor de Tebas, né? Minha alma sofre mais por eles que por mim. Revelarei então o que ouvi do Deus. Ordena-nos Apolo com total clareza que libertemos Tebas de uma execração, oculta agora em seu benevolente seio, antes que seja tarde para erradicá-la. Como purificá-la? De que mal se trata? Teremos de banir daqui um ser Faz um impuro. favor pra mim. Sim. Abre a torneira do tanque, fecha lá pra ver se para de ficar um pouco, porque tá vazando ali na pia. A do tanque grosseiro, tá? Gente, desliga o microfone quem não for falar, por favor. Desliga a TR e fecha a torneira do tanque, rápido. Desculpa, eu esqueci que... Desculpa mesmo. Alagando a casa ali, gente. Pior que foi mesmo, desculpa. Tá bom, não tem problema. É normal, isso acontece. Onde é que a gente estava? É Creonte? Isso. Fecha a torneira. Só não pode xingar o professor, hein? É isso, né? Não pode fazer. Cuidado aí, gente. Tá todo mundo vestido aí e tal. Vai lá, Maurício. Teremos de banir daqui um ser impuro, ou espiar morte com morte, pois há sangue causando enormes males à nossa sociedade, nossa cidade. Que morte exige expiação? Aconteceu. Laio, senhor, outrora rei deste país, antes de seres aclamado soberano. Sei por ouvir dizer, mas nunca pude vê-lo. Ele foi morto. O Deus agora determina que os assassinos tenham um castigo justo, seja qual for a sua posição presente. Pois é, gente, agora começa uma coisa muito interessante, né? Porque, imagine, vamos nos colocar, né, nessa situação. Então, tá, em primeiro lugar, né, é óbvio que a causa da peste, né, na época, vamos pensar assim, né, vamos pensar no dia de hoje, né, na pandemia. E isso é uma coisa que tem se falado muito na sociologia e tal, né, na política, que o problema da pandemia não é o vírus, né? Não é o vírus. O problema da pandemia, a gente está vendo isso no Brasil muito mais evidentemente. O problema da pandemia é um problema econômico, é um problema político, né? É um problema ideológico
É um problema educacional, né? São vários problemas ali que não tem a ver. Então, as pessoas estão falando assim, agora quando a gente descobrir a vacina, tudo vai estar resolvido. Não, né? Então, é essa história do Édipo, né? Tinha ali a esfinge, bom, daí chegou o Édipo, matou a esfinge, aí todos os problemas de Tebas estão resolvidos. Não, porque o problema de Tebas não está diretamente relacionado com isso, né? Isso é um sintoma. A esfinge era um sintoma. O Antônio Quinet vai colocar depois, né, que na verdade a esfinge se finge de peste. Né? É muito bom esse trocadilho, assim, né, de esfinge com se finge. Né? Então, aquilo ali que estava provocando alguma coisa, um sintoma de alguma coisa, de uma herança tebana, de algo não resolvido, né? Tanto que vem o enigma de Apolo justamente nesse sentido, do oráculo justamente nesse sentido. Quer dizer, o problema dessa peste é um problema que aparentemente não teria nada a ver com a peste, né? E aquilo é muito interessante com relação a essas maldições dentro dos mitos gregos, né? Então alguma coisa está acontecendo porque algo que aparentemente não tem nada a ver com aquilo. E aí outra coisa engraçada, né? Vocês nunca perceberam assim, o rei de Tebas, né, Laio, saiu para consultar o oráculo e nunca mais voltou. Né? E aí chega o cara que toma o lugar dele, que casa com a Jocasta. E aí, olha só, né? Eu ouvi dizer que tinha um rei aqui antes, né? E que ele morreu, daí do tipo, puxa vida, né? Mataram o rei, e aí, né? Tá, porque estava ali a esfinge, então as pessoas estavam mais preocupadas com a esfinge, estavam mais preocupadas com aquele horror. Aí chega o cara, mata a esfinge, beleza, então a gente tem um rei novo. Né? Então tudo aquilo ficou, onde é que ficou, né? A história de Laio, onde é que ninguém enterrou o Laio, né? E essa é a história que, né? Onde isso daí vai, né? Então chega o Creonte com essa mensagem do oráculo de Delfos, né? Olha, o problema da peste é porque tem uma coisa aqui que está mal resolvida. Né? E o Édipo não sabia disso, né? O Édipo não tinha muita ideia. Ele foi casado quantos anos com a Jocasta e a Jocasta não falava do ex, né? Parece essa história, não, tu não fala do ex, tu bloqueia o teu ex no Facebook, né? Essas coisas assim, e bom, tu não quer saber do ex, né? Então a Jocasta nem tocava no nome do Laio, né? Dentro dessa loja. Aí tu vê como a tragédia vai sendo composta de uma maneira muito interessante, né? E psicanaliticamente interessante, inclusive. Né? Onde os culpados estarão? Onde acharemos algum vestígio desse crime muito antigo? Em nossa terra, disse o Deus. O que se busca encontra-se, mas foge-nos o que deixamos. Olha que interessante essa frase. Né? O que se busca encontra-se, mas foge-nos o que deixamos. O assassino está ali. Né? E é claro que a gente está... E a gente, todo mundo aqui sabe o final da história, né? E os gregos também sabiam. Então vejam esse elemento assim que está se constituindo na cena. Quer dizer, está ali na frente dele o assassino. Quer dizer, o Édipo vai buscar um assassino que na verdade é ele, e está todo mundo buscando um assassino quando na verdade ele está ali à vista de todo mundo. Né? Foi no palácio, foi no campo ou em terra estranha que assassinaram Laio, como nos falaste? Disse ele quando foi que ouviu Deus e nunca mais voltou aos seus, à sua terra. Nenhum arauto ou companheiro de viagem viu algo que pudesse orientar-nos hoje? Todos estão agora mortos, salvo um que desapareceu com medo e pouco disse. O que disse? É pouco, mas um mínimo detalhe talvez nos leve a descobertas decisivas se nos proporcionar um fio de esperança. Falou que alguns bandidos encontraram Laio e o trucidaram, não com a força de um homem só, pois numerosas mãos se uniram para o crime. Interessante, né, gente? A história do bandido bom e bandido morto, assim, né? Então, a versão, né, é que o Laio foi morto por bandidos. Né? Olha que interessante a gente falar isso, colocar esse lugar aqui, né, do cidadão de bem, defensor, né, da ordem. Então, olha, não pode ter sido o Édipo, nem, né, o grande herói, salvador da nação. Né? Provavelmente foi uma bandidagem aí que matou, né, uma versão, né? Como teria ousado tanto o malfeitor, sem conspirata em Tebas, sem corrupção? Tivemos essa ideia,
Mas após o crime, nenhum de nós, em meio a males mais prementes, pôde cuidar naquela hora de vingá-lo. Que males, no momento em que o poder caía, vos impediram de aclarar o triste evento? A esfinge, entoando sempre trágicos enigmas, não nos deixou pensar em fatos indistintos. Outros patentes esmagavam-nos então. A gente não pôde resolver o problema, né, de vingar o nosso grande rei, né, porque estava lá aquele perigo, né, aquele perigo iminente de uma esfinge. Né. Pois bem, eu mesmo, a sua origem, e de torná-los evidentes sem demora. Ouve-se, Febo, sejas tu também louvado pelos cuidados que tiveste quanto ao morto. Verás que vou juntar-me a ti e secundar-te no esforço para redimir nossa cidade, e não apagarei a mácula por outrem. A mim mesmo. Quem matou antes um rei, bem poderá querer com suas próprias mãos matar-me a mim também. Presta um serviço a Laio e, simultaneamente, sirvo a minha causa. Olha como tem enigmas aí nessa fala, né, colocado pelo Sófocles, né, considerando essa ideia de que ele está falando dele mesmo. Né? Quem matou antes um rei, bem poderá querer com suas próprias mãos matar-me a mim também. Presta um serviço a Laio e, simultaneamente, eu sirvo a minha causa. Né? Dirigindo seus tebanos ajoelhados. Vamos depressa, filhos. Vamos, levantai-vos desses degraus. Vai convosco os vossos ramos de suplicantes. Quando decorrer o tempo, reúna-se de novo aqui a Grey de Cadmo, e dedicar-me-ei de todo o meu intento. Querendo Deus, quando voltarmos a encontrar-nos, teremos satisfeito esse nosso desejo, pois o contrário será a nossa perdição. Sim, filhos meus, ergamo-nos. Foi para isso que aqui nos reunimos todos neste dia. E que possa Febo, inspirador das predições, juntar-se a nós, ele também, para salvar-nos e nos livrar deste flagelo para sempre. Reuniram-se Édipo, Creonte, o sacerdote e o povo. Permanece em cena o coro, composto de anciãos, cidadãos notáveis de Tebas. Tudo bem, está colocada a questão aqui, né? Vamos por, né, Édipo se coloca na tarefa de procurar o assassino de Laio para resolver o problema da peste em Tebas. Né? Então, Laios está, Édipo está, né, na busca dele mesmo. Gente, quando vocês quiserem interromper para falar alguma coisa, por favor, tá? Quem é o Coro? Alguém disse que ia ser o Coro, né? Sou eu. Vai lá, Coro. Doce palavra de Zeus poderoso, que vens trazendo da faustosa Delfos a ilustre Tebas. Tenho meu espírito tenso de medo, tremo de terror. Deus salutar de Delos. E pergunto, inquieto, por que sendas me conduzes? Novas, talvez, ou talvez repetidas após o lento perpassar dos anos. Diz-me, filha da esperança áurea, voz imortal, invoco-te primeiro, filha do grande Zeus, eterna Atena, e tuas irmãs, guardiãs de Teba, Artemis, e tua irmã, na verdade, que tem assento em trono glorioso na ágora de forma circular, e Febo, que de longe lança flechas. Aparecei vós três em meu socorro. Se de outra vez, para afastar de nós, flagelo igual que nos exterminava, pudestes extinguir as longas chamas da desventura. Vinde a nós agora. Ah, quantos males nos afligem hoje! O povo todo foi contagiado e já não pode a mente imaginar recurso algum capaz de nos valer. Não crescem mais os frutos bons da terra. Mulheres grávidas não dão à luz, aliviando-se de suas dores. Sem pausa, como pássaros velozes. Mais rápidas que o fogo impetuoso, as vítimas se precipitam céleres rumo à mansão do céu do Deus crepuscular. Tebas parece com seus habitantes, e sem cuidado, sem serem chorados. Ficam no chão, aos montes, os cadáveres, expostos, provocando novas mortes. Esposas, mães com seus cabelos brancos, choram junto aos altares,
os degraus onde gemendo imploram compungidas o fim de tão amargas provocações. E o hino triste repercute forte, ao misturar-se às vozes lamentosas. Diante disso, filha rutilante de Zeus Supremo, outorga-nos depressa a tua sorridente proteção. Faze também com que Ares, potente, que agora nos ataca esbravejando e sem o bronze dos escudos, queima-nos vá para longe. Volte-nos as costas, procure o leito imenso de Anfitrite, ou as revoltas vagas do mar Trácio, pois o que a noite pulpa, o dia mata. Zeus Pai, Senhor dos fulgidos relâmpagos, esmaga esse Ares, Zeus com seus trovões. O meu desejo, Apolo, é que dispares com teu arco dourado flechas rápidas, inevitáveis para socorrer-nos, para nos proteger. O mesmo espero das tochas fulgurantes com que Artemis percorre os montes lícios. Meu apelo também dirijo ao deus da tiara de ouro, epônimo de Tebas, Baco alegre, de rosto cor de vinho, companheiro das Mênades, essa palavra, para que avance e traga a todos nós a tão pedida ajuda, com seu archote de brilhante chama contra esse Deus que nem os deuses prezam. A gente colocar assim, né, as funções dos deuses, né? Então, Ares, ele é o deus da guerra, mas ele também é o deus das pragas, né? Ele é um deus de uma certa destruição. Então, Ares, ele fala ali, né, sem o bronze dos escudos, né? Quer dizer, Ares está detonando uma cidade, mas dessa vez não é por guerra, né? Dessa vez é por uma praga, por uma questão econômica. Bom, Édipo reaparece vindo do palácio e dirige-se ao Corifeu, que é o regente do coro, né? Que é o cara que dialoga, faz uma espécie de mediação, né, entre o público e a peça. Suplicas proteção e alívio de teus males. Sem dúvida serão ouvidas tuas preces, se deres atenção devida à minha fala, e tua ação corresponder às circunstâncias. Quero dizer essas palavras claramente, alheio aos vãos relatos, preso à realidade. Hei de seguir, ainda que só, o rumo certo. O indício mais sutil será suficiente. Já que somente após os fatos alegados honraram-me os tebanos com a cidadania. Declaro nesse instante, em alta voz, Cadmeus. Ordeno a quem souber aqui quem matou Laio, filho de Lábdaco, que me revele tudo. De que receio e represálias fale. Quem se denunciar não deverá ter medo. Não correrá outro perigo além do exílio. A vida lhe será poupada. Alguém sabe que o matador não é tebano, é de outras terras, conte-me logo, pois a minha gratidão virá juntar-se para a recompensa. Mas é o contrário, cidadãos, nada de serdes, e se qualquer de vós quiser inocentar-se por medo ou para proteger algum amigo da imputação de assassinato, eis minhas ordens. Proíbo terminantemente aos habitantes deste país, onde detém o mando e o trono, que acolham o assassino, sem levar em conta o seu prestígio, ou lhe dirijam a palavra, ou lhe permitam irmanar-se as suas preces ou sacrifícios, e homenagens aos bons deuses, ou que partilhem com tal homem a água sacra, que todos, ao contrário, o afastem de seus lares, pois ele comunica mácula indelével, segundo nos revela o Deus e seu oráculo. Eis, cidadãos, como demonstro acatamento ao Deus e apreço ao rei há tanto tempo morto. O criminoso ignoto, seja ele um só ou acumpliciado, peço agora aos deuses, que viva na desgraça e miseravelmente. Olha o que o Édipo está falando sobre ele mesmo, né? Quer dizer, ele está proferindo aqui um discurso, né? Ele tá falando aqui algo que ele vai ter que sustentar, né? E se ele convive comigo sem que eu saiba, para mim também os mesmos males que minhas maldições acabam de atrair inapelavelmente para o celerado. Exorto-vos a proceder assim, tebanos, em atenção a mim, ao Deus, por esta terra que em frente aos vossos olhos está perecendo, entregue pelos númios à esterilidade. Ainda que essa purificação forçosa não vos houvera sido imposta pelo Deus,
Não deveríeis deixar Tebas maculada. Era o morto um homem excelente, um rei. Cumpria-vos esclarecer os fatos logo. Considerando que hoje tenho em minhas mãos o mando anteriormente atribuído a Laio, e que são hoje meus seu leito e a mulher que deveria ter-lhe propiciado filhos. Que se suas esperanças por desventura não houvessem sido vãs, crianças concebidas por uma só mãe tinham estreitado os laços entre nós. Mas a desgraça lhe caiu sobre a cabeça. Vocês sabem, né, que existia uma maldição, né, a maldição justamente de Pélops, de que Laio não poderia ter filhos. Né? Laio teve um filho, né, mas se ele tivesse filhos, esse filho seria responsável por sua morte. Por isso, assim, quando o Édipo sai de Corinto, né, a história é muito interessante, tem a ver com a embriaguez, né, com a verdade da embriaguez, que daí nos jogos o sujeito que está bêbado, numa briga com o Édipo, essa coisa sai da embriaguez, né, ele fala que Édipo não era filho, né, de Mérope e de Pólibo, então para isso Édipo sai para buscar, em função desse deslize, né, da embriaguez, Édipo sai para consultar o oráculo de Delfos e o oráculo fala isso para ele. Né? O oráculo fala essa maldição e fala que ele, né, mataria o pai dele e que... Quer dizer, o Édipo sabe essa história há muito tempo, né? De que ele mataria o pai dele, de que ele casaria com a mãe, né? Mas é claro que, bom, na hora que o oráculo diz para ele, ele não entende direito, ele acha uma besteira aquilo ali. Né? É aquela história, né? As pessoas te dizem coisas que às vezes tu não está pronto para ouvir, né? Não é o momento ainda, ou tu está negando, é isso, tá com a cabeça em outra coisa, né? Como que eu vou fazer uma coisa assim? Eu gosto tanto do meu pai, né? Eu vivo tão bem assim, isso é um absurdo, né? Porque ele acredita justamente que Mérope e Pólibo são os pais dele. Então ele vai em direção, né, resolve ir vagar por aí, meio confuso com essa revelação, até que ele encontra, encruzilhada, Laio. Né? E é interessante, né, não sei se quem viu o filme do Pasolini, né, a potência visual disso, né, colocada na história, porque ali haveria uma encruzilhada, estradas e tal, né? E o Pasolini usa um recurso visual de colocar de ter filmado a história do Édipo em Marrocos. E aí é muito interessante, né? E depois o Quinet faz isso também, quando ele faz a peça, né? O Édipo, os filhos de Laios, ele ambienta como se fosse ambienta Tebas no Xingu, né? Como seria essa Grécia raiz, né? Essa Grécia originária, essa Grécia que não é a Grécia clássica, né? Uma Grécia antiga, num lugar onde deserto, com muita pobreza, né? E aí, nesse deserto, a estrada onde ele se encontra é uma estrada mal delimitada, quer dizer, pensando, estava viajando nisso. Alguém quer falar? Né? Poderia Édipo ter contornado, né, o séquito do Laio, ou ido por outro caminho, né? Mas não, eles resolvem ter aquela contenda ali, e acontece isso que é como isso deveria acontecer, né? Aquilo já estava escrito, né? Esse destino saído por uma maldição, né? Bom, agora ele está falando aqui, né? Teriam estreitado laços entre nós, mas a desgraça lhe caiu sobre a cabeça. Por todos esses ponderáveis fundamentos, hei de lutar por ele, por Laio, como por meu pai. Olha que interessante que está escrito aqui, né? E tomarei as providências necessárias à descoberta do assassino do Labdácida, progênio do rei Polidoro, descendente de Cadmo e Agenor. Aqui ele está remontando, né, às origens de Tebas, né? Os grandes reis de antanho. E quanto aos desobedientes, peço aos deuses que a terra não lhes dê seus frutos e as mulheres não tenham filhos deles. E sem salvação pereçam sob o peso dos males presentes as vítimas de mal muitas vezes maior. Mas, para vós, cadmeus que concordais comigo, possa a justiça sempre estar do vosso lado e não vos falte
nunca é uma ação divina. Corifeu. Escuta então, Senhor, tuas imprecações. Compelem-me a falar. Não fui o assassino, nem sei quem foi. Cabia a Febo, Deus profeta, que nos mandou punir agora o criminoso. Dizer-nos quem outrora cometeu o crime. São justas as tuas palavras, mas ninguém detém poder bastante para constranger os deuses a mudar os seus altos desígnios. Veio-me à mente uma segunda ideia. Exponho-a. Mesmo a terceira, se tiveres, quero ouvir. Continua, Corifeu. Sei que Tiresias, venerável, é o profeta, mais próximo de Febo. Se lhe perguntares, dele ouviremos a revelação dos fatos. Não descurei desse recurso. Aconselhado há pouco por Creonte, já mandei buscá-lo. Espanta-me que ainda não tenha chegado. O médico está com pressa, né, gente? E quanto ao mais, só há rumores vãos, remotos. Quanto aos rumores, quero conhecê-los todos. Dizem que Laio foi morto por andarilhos. Também ouvi dizer, mas não há testemunhas. Mas se o culpado for sensível ao temor, não há de resistir quando tiver ciência de tua dura, assustadora imprecação. Quem age sem receios, não teme as palavras. Vendo Tiresias aproximar-se, já vejo aproximar-se quem vai descobri-lo. Estão trazendo em nossa direção o vate guiado pelos deuses, único entre os homens. Faltou um Que pouquinho. traz em sua mente a lúcida verdade. Entra Tiresias, idoso e cego, conduzido por um menino. Quem é que vai fazer o Tiresias depois? Alguém Eu faço, Tiresias. Vai, Ninguém João. tem Tiresias. Tá. E quem faz o menino? Alguém faz o menino guiando o Tiresias que não fala nada. Né? Entra Tiresias. Tiresias é um personagem muito importante. Né? Esse profeta, né? Esse desvendador, esse adivinho, né? Que era uma figura muito comum na Grécia, que lia entranhas, né? Que lia, fazia vate, né? Que ele fala ali, faria vaticínios, né? A partir da direção por onde voavam os pássaros, ou lendo as entranhas, né? Dos animais, né? Isso é uma coisa muito interessante que aparece em quase todas as culturas, né? Como que eu vou matar um animal e aí eu vou ver esses sinais dos deuses e tal, né? E Tiresias é cego, né? E Tiresias também, se vocês forem ler lá as Bacantes, que é uma história que acontece na época do Cadmo, né? O Tiresias está lá, né? Então, Ulisses também, quando ele vai na Odisseia, né? Quando ele vai para o Hades, ele encontra lá o Tiresias. Então, o Tiresias ele é uma figura mitológica, né? Ele está ali, né? E ele é um cego que enxerga. E a gente discutiu isso na outra turma também, falando dessa questão, né? Porque entra Tiresias, que é um cara que enxerga para além da percepção, né? A gente falou sobre o seminário 11 do Lacan, onde ele vai falar da fenomenologia da percepção, onde ele vai falar da questão do olhar para além do ver, né? Tanto que Édipo, ele fica cego, ele fura os próprios olhos, né? E esse apetite dele de querer enxergar, né? Ele é contido e ele se torna um rei sábio, porque depois em Édipo, em Colono, já muda totalmente, o Sófocles já muda totalmente o caráter do personagem, né? Onde ele vai ser o Édipo como um rei sábio. O mesmo acontece com o Fausto, né? Então o mesmo acontece também com São Paulo, né? Que se chamava Saulo, e a partir do momento que Deus cegou ele, né? Ele passou a enxergar, e ele se levantou depois de se tornar cego a virar São Paulo, né? Então essa é uma figura que a figura do cego que enxerga é uma figura mitológica. Ele vai aparecer. E a gente vai chegar nos heróis contemporâneos ao Daredevil, né? O personagem da Marvel,
que virou uma série, né? Ele é um cego, mas ele é um cego que enxerga. E ele é advogado, tem a questão da justiça, né? E tudo mais. Então, Tiresias aparece aqui como uma figura importante, né? O Fausto também, né? Tem no final é dito, né? Por uma bruxa para o Fausto, dizendo: os homens são cegos a vida toda, né? E o Fausto, porque depois de fazer o pacto com Mefistófeles, né? Qual é o pacto que ele faz, né? De que ele realmente quer enxergar a vida para além da sua razão. Então, toda esta história do Fausto, né? Nesse pacto que ele faz, é o pacto para ele poder enxergar, né? E quando ele enxerga, por fim, ele fica cego, né? Então, é importante aparecer Tiresias aqui. Daí o Édipo se refere ao Tiresias. Tu que apreendes a realidade toda. Tiresias, tanto os fatos logo divulgados, quanto os ocultos, e os sinais vindos do céu, e os deste mundo, embora não consiga vê-los, sem dúvida conheces os terríveis males que afligem nossa terra, para defendê-la, salvá-la. Nos resta a tua ajuda. Se ainda não ouviste de meus mensageiros, Apolo revelou ao meu primeiro arauto que só nos livraremos do atual flagelo se, descoberto o assassino do rei Laio, pudermos condená-lo à morte ou ao exílio. Nessa emergência, então, Tiresias, não nos faltes, não nos recuses a revelação dos pássaros, nem aos outros recursos de teus vaticínios. Salva a cidade agora, salva-te a ti mesmo, salva-me a mim também. Afasta de nós todos a maldição que ainda emana do rei morto. Estamos hoje em tuas mãos, e a ação mais nobre de um homem é ser útil a seus semelhantes, até o limite máximo de tuas forças. Vai lá, Zopo. Vai lá, Teresias. Não, eu, Zopo. Pobre de mim. Como é terrível a sapiência, quando quem sabe não consegue aproveitá-la. Passou por meu espírito essa reflexão, mas descuidei-me, pois não deveria vir. Qual a razão... não, tá, tu. Como é terrível a sapiência quando quem sabe não consegue aproveitá-la. Tinha aquela história do inconsciente, né? Quer dizer, a gente não sabe que sabe, né? Como é terrível a sapiência quando quem sabe não consegue aproveitá-la. Qual a razão dessa tristeza repentina? Manda-me embora. Assim suportarás melhor teu fado e o meu. Deixa-me convencer-te. Carecem de justiça tais palavras tuas, e de benevolência em relação a esta terra, que te nutriu, pois não quiseste receber. Em minha opinião, a tua longa fala foi totalmente inoportuna para ti. Então, para que eu não incorra em erro igual, Tiresias faz menção de afastar-se. Não, pelos deuses, já que sabes, não te afastes. Eis-nos aqui à tua frente, ajoelhados, em atitude súplice, toda a cidade. Pois todos vós sois insensatos. Quanto a mim, não me disponho a exacerbar meus próprios males. Para ser claro, não quero falar dos teus. Que dizes? Sabes a verdade, não a falas. O Édipo está começando a se irritar aqui, né? Queres trair-nos e extinguir nossa cidade? Não quero males para mim nem para ti. Por que insistes na pergunta? É tudo inútil. De mim, por mais que faças, nada saberás. Não falarás, então, pior dos homens maus, capaz de enfurecer um coração de pedra. Persistirás inabalável e flexível. Tu vê que vai, como muda, né, a opinião do Édipo sobre o Tiresias. Né? Vai. Terminou a fala do... Persistirás inabalável, inflexível. Acusas-me de provocar a tua cólera? Não vês aquilo a que estás preso e me censuras? E quem resistiria à natural revolta, ouvindo-te insultar assim nossa cidade? O que tiver de vir, virá, embora eu cale. Mas tem de revelar-me agora o que há de vir. Nada mais digo. Encoleriza-te se queres. Cede a mais cega ira que couber em ti. Uma piada aqui, né? A mais cega ira. Né? Pois bem, não dissimularei meus pensamentos.
tão grande a minha cólera. Fica sabendo que, em minha opinião, articulaste o crime e até o consumaste. Apenas tua mão não o matou. E se enxergasses, eu diria que foste o criminoso, sem qualquer ajuda. Teu pensamento é este? Então escuta. Mando que, obedecendo a ordem por ti mesma dada, não mais dirijas a palavra a esta gente, nem a mim mesmo, pois és um maldito aqui. Quanta insolência mostras ao falar assim. Não vês, onde quer que vás, serás punido? Sou livre, trago em mim a impávida verdade. De quem a recebeste? Foi de tua arte? De ti, forçaste-me a falar, malgrado meu. Que dizes? Fala novamente. Vamos, fala. Não pude ainda compreender tuas palavras. Não percebeste logo? Queres que eu repita? Parece-me difícil entender-te. Fala. Pois ouve bem, és o assassino que procuras. Ai, agora! Né? Não me dirás palavras tão brutais de novo. Devo falar ainda para enfurecer-te? Prossegue se quiseres, falarás em vão. Apenas quero declarar que, sem saber, mantens as relações mais torpes e sacrilegas com a criatura que deverias venerar, alheio à sordidez de tua própria vida. Crês que te deixarei continuar falando tão insolentemente, sem castigo duro? Se ao lado da verdade há sempre força, creio. Pois há, exceto para ti. Em tua boca torna-se débil a verdade. Tens fechado os teus olhos, teus ouvidos e até mesmo o espírito. És um desventurado, dizendo impropérios que todos os tebanos dentro de algum tempo proferirão sinceramente contra ti. Tua existência é uma noite interminável. Jamais conseguirá fazer-me mal, Tiresias. Nem aos demais que podem contemplar a luz. Está pegando pesado aqui, né? Nisto está certo. Os fados não determinaram que minhas mãos te aniquilassem. Cuida Apolo de conduzir-te ao fim, e os deuses tudo podem. Édipo, após alguns instantes de reflexão, né? Olha que coisa interessante aqui, né? Porque o Édipo implora ao oráculo, ao adivinho Tiresias, né? Que diga para ele, né? Bom, coloca o Tiresias nessa posição de quem sabe, né? Quando o Tiresias diz, olha, tu não está pronto talvez para escutar isso, né? Tu não vai gostar daquilo que eu vou te dizer. Né? E o Édipo meio que força a barra para o Tiresias dizer. Quando o Tiresias diz, bom, aí o Édipo não aceita. Né? Essa é muito interessante, essa questão, né, de um dizer que chega, né, de alguém que diz para alguém que escuta, né? Em que lugar o Édipo se coloca, né? A posição de quem fala é a posição de quem escuta, né? A posição do oráculo Tiresias, né? Tu coloca o adivinho, né, nessa condição de alguém que sabe, né? E coloca inicialmente ele numa posição idealizada, né, com relação a isso, mas no momento em que essa verdade é dita, né? E aí tu vê que é uma treta, assim, né? O Édipo procura de todas as formas de desqualificar o Tiresias. Né? E aí é que são tuas essas invenções ou de Creonte. Daí ele começa a entrar numa paranoia, assim, né? Que é essa história, né? Olha, ele é o responsável por aquilo que está acontecendo, né? E, bom, quando ele é confrontado com isso, ele começa a botar a culpa nos outros, né? E aí ele briga com o Tiresias. E agora vai começar a treta com... Ah, não, eu ia conseguir. Fala. Ele não é a causa de teus muitos males. Tu mesmo os chamas sobre ti e mais ninguém. Olha o que ele está dizendo aí, né? Tu mesmo está chamando esses males para ti. É tu. Bens deste mundo e força e superior talento. Dons dessa vida cheia de rivalidades. Que imensa inveja provocais preciosas dádivas. Por causa do poder que Tebas me outorgou, como um presente, em um gesto meu de empenho, Creonte, em tempos idos, amigo fiel.
agora se insinua insidiosamente por trás de mim e anseia por aniquilar-me. Levado por um feiticeiro, charlatão, conspirador, que só tem olhos para o ouro e é cego em sua própria arte. Olha o que ele está dizendo para o Tiresias, olha o que ele está falando aqui, né, nos ouvidos gregos, né? É um sacrilégio, né, atacar o Édipo, ele está desmedido aqui. Isso é uma coisa, é um conceito, né, grego, que é a desmedida, que é a raiva, né? Ele tá aqui atacando, porque ele ouviu um negócio que ele não gostou, ele está atacando o principal sábio, né, da história. Ele está atacando aqui quase os deuses, né? Isso é uma característica bem interessante, né? Um pecado mortal, né, para os gregos, que é atacar os deuses, ou atacar uma figura importante como Tiresias, né? Quer dizer, está dizendo que está chamando o Tiresias de charlatão, né? Pois dize, quando foste um vate fidedigno, por que silenciaste diante dos tebanos ansiosos com palavras esclarecedoras na época em que a esfinge lhes propunha enigmas? E não seria de esperar que um forasteiro viesse interpretar os versos tenebrosos. O dom profético te credenciaria, mas não o possuías, como todos viram. Nem por inspiração das aves, nem dos deuses. O Tiresias, quando a esfinge estava ali matando todo mundo, né? O Tiresias, que é o super, é o que o Édipo está dizendo, né? Isso é uma coisa que a gente fala hoje em dia também, né? Para acusar os outros. Onde é que estava fulano, quando, né? Pois eu cheguei sem nada conhecer. Eu, Édipo, impus silêncio à esfinge. Veio a solução de minha mente e não das aves agoureiras. Exatamente a mim, na ânsia de chegar ao trono com Creonte. Aí bateu a paranoia geral, né? Que o Édipo está começando a... Né? Parece alguém que a gente conhece, né, gente? Olha, todo mundo quer me derrubar, né? Todo mundo, né? Onde é que estava o PT quando, né? Quer dizer... Onde é que estavam esses caras aí, tudo, quando teve a crise, não sei do que, né? Todo mundo querendo, né? É uma coisa dos tiranos, né? Creio que a purificação desta cidade há de custar-nos caro. A ti, farsa. Dizer, olha a formulação, né, do Édipo, olha que interessante isso, clinicamente falando, né? Em termos, né, quer dizer, tem essa questão, esse sintoma e tal. Bom, e a gente vai buscando causa, né? E isso é um elemento importante para falar, né, da maneira como os gregos nomeiam as pessoas, né? Quando os nomes dos deuses, por exemplo, como é a que eles se referem, né? Então, os gregos tinham uma noção. Eu me lembro que eu estudei literatura grega na época da faculdade, né? Um professor da URGS chamado Dennis Shell. E ele falava muito sobre isso, assim, né? O Donald Schiller vai falar nisso. Se a gente for ler a tradução da Odisseia, né? Do Donald Schiller. Por exemplo, quando ele fala da deusa Palas Atena, né? A deusa dos olhos de coruja, e o Donald também tem a deusa dos olhos corujudos, né? A Hera tem os braços alvos, né? Então tem essa característica física relacionada, né? Tu vai ter uma característica física relacionada, por exemplo, o Laio era o manco, né? Tinha essa característica física que era ligada a ele. O Édipo é a mesma coisa, né? Então, eu acho que eu falei, não lembro se foi no primeiro encontro que eu falei isso, né? Então, para nós, o Édipo não significa nada, essa palavra Édipo, mas para os gregos significava, né, naquela época, porque justamente Édipo foi dado o nome de Édipo, dado a uma característica física, né? Que é alguém dos pés inchados, né? E tem a questão da oida, que é a verdade, também a relação do saber, né? Também que está ligada. Então, o nome Édipo, ele tem uma característica bem interessante para a gente pensar o significante, né? Para os gregos, né? Então, esse significado dessa palavra, né? Oidipos. Né? Então, tem várias composições ali, né? Que são os dois pés, né? Que tem os pés inchados, os dois pés inchados e também, né, os pés que sabem, né? O saber a partir dos pés, né? Então, o Édipo, na verdade, desde sempre carregou, né, esse saber do não saber também, né? Pela questão do significante.
Então, quando a esfinge fala, quando ele chega, né, a esfinge propõe esse enigma para ele, imediatamente a esfinge dá a resposta para ele. E ele, ao mesmo tempo que ele desvenda, ele não desvenda. Tem uma ambiguidade aí, né, de saber e não saber. Então, quando a esfinge propõe, né, o tetrapous, o dipous e o tripous, quando ela fala o dipous, ela está dizendo para ele, né? E ele diz, sim, 2 pés é o homem, né? Só que na verdade o homem é ele, e é o nome dele que ela diz, e ele não se dá conta disso. Então ele se acha todo, né? Não, eu desvendei, eu resolvi o problema da esfinge, né? Tá tudo resolvido, né? Essa questão, né? Do auto-engano, né? Quer dizer, de tu achar que tu por uma lógica racional, né? E a gente pode pensar várias questões, a gente pode pensar a questão da medicação psiquiátrica, né? Quer dizer, a gente resolve o problema da pessoa a partir de uma medicação, né? E a gente sabe que a medicação ela tem um efeito que ele é super potente sobre o sujeito, né? Ele consegue tirar o sujeito daquela crise, né? Mas, ao mesmo tempo, o sujeito em si, né, tudo que acontece com ele, permanece. Né, permanece de alguma forma. Se o cara parar de tomar aquela medicação, às vezes, né, ou o cara ficar ad infinitum tomando medicação, isso vai provocar sequelas a longo prazo. Tu vê que a gente está falando aqui desse mecanismo, né, da esfinge provocando problemas, e eu chego e resolvo o problema, né, resolvo o problema do enigma da esfinge, mas ao mesmo tempo esse problema permanece, mas permanece e aparece de outras formas. Você vê como a gente está vendo aqui o início da psicanálise, né? Desde lá os estudos em histeria. E a histeria ela é fundamental para pensar essa questão, né, do enigma da esfinge. Não foste tu um velho, e logo aprenderias a força de suplícios, que não deverias chegar assim a tais extremos de insolência. Vai, Corifeu. Em nossa opinião, a cólera inspirou tanto as palavras de Tiresias como as tuas, Senhor. E não é disso que necessitamos. Opa. Desculpa que eu... Aí, vai. E não é disso que necessitamos, mas de serenidade para executar depressa e bem as ordens nítidas do Deus. Embora sejas rei, tenho direito, Édipo, de responder-te, pois me julgo igual a ti. Ao menos isso eu posso. Não me considero teu servidor, mas de Loxias, Deus profeta. Tão pouco estou na dependência de Creonte. Minha cegueira provocou injúrias tuas. Pois ouve, os olhos teus são bons, e todavia não vês os males todos que te envolvem, nem onde moras, nem com que mulher te deitas. Sabes de quem nasceste? És odioso aos teus, aos mortos como aos vivos, e o açoite duplo da maldição de tua mãe e de teu pai. Há de expulsar-te um dia em vergonhosa fuga de nossa terra, a ti, que agora tudo vês, mas brevemente enxergarás somente sombras, e todos os lugares hão de ouvir bem cedo os teus lamentos. Logo, o Citeron inteiro responderá aos teus gemidos dolorosos, quando afinal compreenderes em que núpcias, vivas dentro desta casa onde encontraste, após viagem tão feliz num porto horrível. Também ignoras muitas outras desventuras, que te reduzirão a justas proporções, e te farão igual aos filhos que geraste. Sentir-te-ás um dia tão aniquilado, como jamais homem algum foi neste mundo. Tolerarei tais impropérios vindos dele? Maldito sejas pelos deuses neste instante. Por que não te retiras já deste lugar? Eu não teria vindo aqui se não mandasses. Tiresias implacável na sua sabedoria, né? É que eu não esperava ouvir tais disparates. Se fosse previdente, não me apressaria a convidar-te a vir até meu palácio. Consideras-me louco, mas para teus pais, mas que te puseram neste mundo, fui sensato. Mas, espera, que homem me deu a vida? Verás no mesmo dia teu princípio e fim. Falaste vagamente e recorrendo a enigmas.
Não és tão hábil para decifrar enigmas? Olha que o Tiresias fala, tu não é o fodão, né? Que matou a esfinge, desvendou enigmas, né? Como assim tu não tá me entendendo? Tu vê como tem uma treta aqui, né? Uma discussão. Insultas-me no que me fez mais venturoso. Dessa aventura te há de vir a perdição. Mas eu salvei esta cidade, é quanto basta. Dirigindo-se ao menino que o guiava, então irei embora. Tu, menino, leva-me. Leve-te logo, aqui me ofendes. Longe não. Já me retiro, mas direi antes de ir, sem nada recear o que me trouxe aqui, pois teu poder não basta para destruir-me. Agora ouve, o homem que vens procurando, entre ameaças e discursos incessantes, sobre o crime contra o rei Laio, esse homem, Édipo, está aqui em Tebas, e se faz passar por estrangeiro. Mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui, e essa revelação não há de lhe proporcionar prazer algum. Ele, que agora vê demais, ficará cego. Ele, que agora é rico, pedirá esmolas e arrastará seus passos em terras de exílio, tateando o chão à sua frente com um bordão. Dentro de pouco tempo saberão que ele, ao mesmo tempo é irmão e pai dos muitos filhos com quem vive, filho e consorte da mulher, de quem nasceu, e que ele fecundou a esposa do próprio pai depois de havê-lo assassinado. Vai e reflete sobre isso em teu palácio, e se me convenceres de que agora minto, então terás direito de dizer bem alto que não há sapiência em minhas profecias. Tiresias retira-se, guiado pelo menino. Édipo volta ao palácio. Interessante aqui, né? O enrosco todo da tragédia. Aqui, né, pelo cego Tiresias, né? Dentro de pouco tempo saberão que ele, ao mesmo tempo, é irmão e pai dos muitos filhos com quem vive, filho e consorte da mulher de quem nasceu, e que ele fecundou a esposa do próprio pai depois de havê-lo assassinado. Isso o Antônio Quinê vai fazer várias brincadeiras com relação a isso, né? O pai né? Aquele que entrou do mesmo lugar, entrou pelo mesmo lugar onde ele saiu, isso que nem vai fazer várias questões referentes a isso. Tá. Cadê o coro? Vai falar. Quem perpetrou com as mãos ensanguentadas indescritíveis Quem perpetrou com as mãos ensanguentadas indescritíveis torpes atentados segundo a voz fatídica da pedra de onde provém o oráculo de Delfos. Para o culpado, já chegou a hora de iniciar súbita fuga, igual a dos corcéis velozes como o vento. Pois o filho de Zeus, divino Apolo, armado de relâmpagos ardentes, lança-se contra ele, juntamente com as infalíveis, as terríveis fúrias. No Parnaso, coberto de alta neve, acaba de estrondar a ordem clara, que todos saiam em perseguição do criminoso até agora ignoto, errante pelas selvas e cavernas e rochas, ofegante como um touro, seguindo a trilha adversa que o isola dos homens, o infeliz tenta escapar aos rígidos oráculos oriundos do âmago da terra, mas em vão. Eles eternamente vivos, cercam-no. Terríveis, sim, terríveis são as dúvidas que o adivinho pôs em minha mente. Não creio, não descreio, estou atônito. Adeja o meu espírito indeciso, perplexo entre o passado e o presente. Que controvérsia pode ter havido entre os Labdácidas e o descendente de Pólibo? Nem nos tempos remotos, nem hoje sou capaz de vislumbrar realidades que me deem provas contra a inteireza e a boa fama de Édipo e me decidam a tirar vingança de um assassínio ainda envolto em trevas, optando pela causa dos Labdácidas. Apolo e Zeus têm olhos para tudo. Eles conhecem as ações dos homens, mas um mortal, um simples adivinho, não pode convencer-me. É inaceitável.
embora no saber um homem possa ultrapassar os outros muitas vezes. Jamais, antes de ver ratificada a fala do adivinho, darei crédito à acusação lançada contra Édipo. Sim, foi aos olhos dos tebanos todos que outrora a esfinge veio contra ele. E todos viram que Édipo era sábio e houve razões para que fosse amado por nosso povo. Diante desses fatos, jamais o acusarei de qualquer crime. Entra Creonte agitado. Fiquei sabendo, cidadãos, que nosso rei lançava contra mim acusações terríveis. Não me disponho a suportá-las. Eis-me aqui. Se em nossos infortúnios de hoje ele imagina que em atos ou palavras lhe fiz injustiças, não quero prosseguir vivendo sob o peso de tal imputação. O dano que me causa essa suspeita não é pouco. É mesmo enorme, se na cidade, se por vós, por meus amigos, sou acusado de traição ao nosso rei. Talvez aquela injúria tenha tido origem mais no arrebatamento que na reflexão. Como terá podido Édipo supor que a culpa é minha, se o adivinho mentiu? Ele falou assim, não sei pensando em quê. Estava firme em seu olhar? O ânimo firme, quando ele me acusou dessa maneira insólita? Não sei, não gosto de encarar os poderosos. Vendo Édipo reaparecer vindo do palácio, mas ele próprio está saindo do palácio. Édipo, dirigindo-se bruscamente a Creonte. E vejam, né, gente, como a maneira como o Édipo reage. Né? Então, o Creonte diz, tá, mas por que ele botou a culpa em mim? Né? O que está acontecendo? Né? A gente é tão amigo e tal. Ele me mandou visitar o oráculo. Né? Então, traz o Tiresias. Aí o Édipo está acusando o Creonte de conspirar contra ele. Né? Que fazes tu que estás aí? E é desmedido isso, né? Isso que ele está falando aqui, né? O Corifeu fala também, né? Tem uma desmedida aí, que o cara tá cheio de raiva e ele tá acusando todo mundo do problema, que na verdade é dele, né? Que fazes tu que estás aí? Ainda ousas chegar a mim? Tu que seguramente queres tirar minha vida e despojar-me do poder abertamente. Olha a paranoia aí, né, gente? Olha a paranoia aí. O Édipo acha que o Creonte quer dar um golpe nele. Depois o Creonte, agora nessa discussão é interessante o que o Creonte diz, né? Pois vejamos. Diz agora, chegaste à conclusão de que sou um covarde ou insensato para conceber projetos tão sórdidos? Acreditavas que eu não via tuas maquinações e não as puniria, havendo-as descoberto? Dize pelos deuses, não é conduta de demente cobiçar, sem bens e sem amigos, o poder sem par que vem do povo numeroso e da riqueza? Que podes esperar de mim falando assim? Deixa-me responder. Sou igual a ti, e julga livremente após haver-me ouvido. És hábil em palavras. Sinto-me inclinado a ouvir-te, embora seja inimigo pérfido. Primeiro, quero refutar essas palavras. Primeiro, não me digas que não é culpado. Se crês que a intransigência cega é um bem, enganas-te. Se crês que a ofensa não será punida, iludes-te. Concordo com tuas palavras, mas revela-me o grande mal que em tua opinião te fiz. Persuadiste-me ou não me persuadiste a consultar o venerável adivinho? Ainda agora sou da mesma opinião. E quanto tempo já passou desde que Laio... Que fez o falecido rei? Não compreendo. Morreu, ferido pela mão de um assassino. Contar-se-ia uma sequência longa de anos. E já Tiresias nesse tempo era adivinho. Ele já era sábio e reverenciado. E ele eludiu então a mim alguma vez? Eu saiba nunca, ao menos em minha presença. Não te ocorreu mandar investigar o crime? Fizemo-lo, de certo, e nada descobrimos. Por que esse adivinho sábio nada disse? Não sei. Quando não compreendo, silencio. Mas não ignoras. E dirias de bom grado? Não calarei, se for do meu conhecimento.
que sem haver entendimento entre ele e ti, jamais afirmaria ele que fui eu, o causador da morte trágica de Laio. Sabes o que ele disse, mas eu também tenho o direito de fazer-te agora umas perguntas. Pergunta: não serei por isso o criminoso? Quem sabe? Desposaste minha irmã Jocasta? Posso responder afirmativamente. Partilhas o poder com ela em mando igual? Faço-lhe todas as vontades no governo. Depois de ti e dela, não sou eu quem manda? É certo, e este fato agrava a tua culpa. Segue meu pensamento e mudarás de ideia. Medita para começar neste detalhe. Crês que jamais homem algum preferiria o trono e seus perigos a tranquilo sono, tendo poder idêntico sem arriscar-se? Pois quanto a mim, ambiciono muito menos a condição de rei que o mando nela implícito. Pensam assim todos os homens comedidos em seus desejos. Sem me expor, obtenho agora tudo de ti. Ou não. Porém, se eu fosse rei, teria de ceder a muitas injunções. Por que motivo, então, me tentaria o trono mais que essa onipotência livre de percalços? Não sou ainda cego, a ponto de almejar mais que a influência e o proveito consequente. Já sou por todos festejado, já me acolhem todos solícitos, e todos que precisam de ti primeiro me procuram. Todos eles conseguem tudo por interferência minha. Como haveria eu, então, de desprezar o que já tenho para obter o que insinuas? Seria tolo esse procedimento pérfido, e o plano que imaginas não me atrairia e eu não realizaria ainda ajudado. Queres a prova? Sem demora vai a Delfos e informa-te se relatei fielmente o oráculo. Ainda vou mais longe. Se me convenceres de haver-me conluiado com um velho adivinho, merecerei dupla condenação à morte, a minha e a tua. Não me acuses com base em vagas, pálidas, suspeitas, sem me ouvir. Fere a justiça apelidar levianamente os bons de maus ou os maus de bons. E desprezar um amigo fidedigno, em minha opinião, é o mesmo que menosprezar a própria vida, o bem mais precioso. Com o passar dos anos, seguramente reconhecerás tudo isso, pois só com o tempo se revela o homem justo. Mas basta um dia para descobrir o pérfido. Creio, Senhor, que ele falou sensatamente, como quem faz esforços para não errar. Quem julga afoitamente não é infalível. Vocês agora, né, a rasteira que o Creonte dá na, digamos assim, na empáfia, né, e na fúria, né, desmedida do Édipo, né, que ele está ali acusando o Creonte, né, de tomar o lugar dele, né, conspirar junto com o Tiresias para tomar o lugar dele. Quando, na verdade, está se colocando uma questão aí, né, de alguma coisa que estava errada, né, ou seja, quando que Laio morreu, né, e aí o Édipo vai acusar o Tiresias, né, de uma maneira desmedida também, né, mas ao mesmo tempo ele vai colocar assim, bom, se o Tiresias, ele vai questionar o saber do Tiresias, de certa forma, bom, se o Tiresias é um tão bom adivinho, por que ele não descobriu quem era o assassino nessa época? Né? Por que a gente não achou e desistiu dessa história? Né? Mas, ao mesmo tempo, tem a própria ação dele. Né? Bom, a época a gente estava preocupado com a esfinge, e aí tu chegou e resolveu todo o problema. Né? Quem seria o Tiresias para dizer algo assim naquela época? Mas a gente pode fazer uma ponte aqui, né, com o início do Hamlet, depois que a gente vai ver, né, que aparece aquela figura do pai para dizer, né, que tem alguma coisa ali que não está bem colocada, né? Também o rei é envenenado, né? E o fantasma sabe disso, né? E não se investigou, na verdade, o envenenamento do rei, né? Ninguém se questiona por que o rei, pai de Hamlet, foi envenenado. Não há questionamento com relação a isso, né? Então, também o Hamlet vai fazer essas perguntas, né? E a frase no início, nos primeiros atos do Hamlet há algo de podre
no reino da Dinamarca, né? Assim como há algo de podre, obviamente, no reino de Tebas, a partir de um assassinato de um pai que não foi resolvido, né? Então, de certa forma, Hamlet e Édipo se colocam, né, nessa questão. E também vai ser essa busca por esse assassino, né? Opa, tem alguém tentando entrar aqui. Saiu. E agora o Creonte coloca uma coisa muito interessante com relação, ele meio que destitui o poder, né, do Édipo, né? Porque o Édipo, tu quer pegar o meu lugar aqui, e o Creonte diz para ele, olha, o teu lugar de poder não é tão poderoso assim, né? Eu talvez tenha mais poder do que tu, né? Tu é o rei de Tebas, na verdade, né? Conquistaste esse lugar de rei de Tebas, mas, bom, eu vivo confortavelmente, eu sou parente eu sou irmão da rainha, né? Eu sou teu cunhado, e as pessoas, às vezes, vêm mais para mim, né? Pedir favores do que para ti. Isso é uma questão muito importante, né? Com relação ao poder político, né? Então, olha, tipo, essa história aí de que tu quer ter poder, na verdade, tu não tem poder nenhum, né? Não, Gabriel, acho que não entende lasqueira. Mas tem que ver se o Romário tá afim, né? Bicha, você quer fazer alguma coisa hoje? Bueno, gente, alguém tem alguma questão para colocar aqui? Comprar pastel na feira com caldo de cana. Nossa, como eu tava com vontade. Não? Mas eu quero ser do caldo de cana. Eu acho que foi interessante, né? Como que é fazer em grupos, são distintos mesmo, né? Mas no outro grupo eu achei que aconteceu um debate sobre esse negócio do Tiresias. Uhum. Porque foi pontuado, por exemplo, esse negócio de não se falar, né, de querer se eximir ali do problema e, tipo, você que se resolva. Mas aí a gente discutiu que ele ele tinha visão, então ele meio que sabe, né? Ele meio que sabe como vai ser o desenrolar das coisas, né? E quanto isso também é um mecanismo da própria análise, né? Que o sujeito primeiro nega, né? Primeiro ele vai lá buscar, mas ele não quer saber, né? Sei. Eu quero, mas eu não quero, né? Saber. E então existe todo esse processo de resistência, vai haver muita negação e vai ter essa coisa até de uma transferência talvez hostil, né? E a gente pontuou bastante essa parte aí no diálogo do Édipo com o próprio Tiresias, né? Achei interessante a gente falar disso aqui, já que não houve a mesma pontuação, mas acho que é uma parte importante de a gente pensar isso em relação à clínica, né, psicanalítica e como se desenvolve a análise, né? A gente está aqui nessa discussão do sujeito, né? E agora me ocorreu isso, né? Que a gente foi da discussão do outro grupo e disso, né? Então tu quer saber, né? E aí quando tu te confronta com isso, quando tu é confrontado com isso, e ainda assim o eu reage, né? Aquele cara reage assim, não, mas sou eu que sou o culpado e tal, né? Sou eu que fiz, sou eu que sou o agente. É o paradoxo, né? Dentro com a relação ao inconsciente. É e não é, né? Assim como tem uma maldição, na tragédia tem uma maldição, tem os deuses, tem uma carga de uma herança, que é esse outro ao qual nós nos sujeitamos, digamos assim, né? Nesse processo, assim. Então tem a dialética do sujeito, aí, como diz o Lacan. Quer dizer, ser ou não ser responsável, ser ou não ser da outra tragédia, né? Ser ou não ser responsável, né? Então, claro, é muito angustiante tu ir, né? Ao mesmo tempo que a análise é um processo onde tu tá ali, né? Existe o analista, e existe o grande outro, e existe o inconsciente. Então, todo esse processo, né, tá acontecendo aqui nessa tragédia. Bom, continuamos? Uhum. Se empregam a foiteza para derrubar-me insidiosamente, devo ser afoito ou defender-me? Se não estiver atento, os planos deles podem transformar-se em fatos, e os meus fracassarão inevitavelmente.
E que pretendes? Exilar-me desta terra? Desejo a tua morte, cunhado desgraçado, e não o teu exílio. Serias justo se provasses minha culpa. Comportas-te como se não devesses nunca ceder e obedecer ao detentor do mando. A retidão faz falta em tuas decisões. Quando se trata de meus interesses, não. O meu também mereceria igual cuidado. Faz mal, Creonte, Não queres compreender? mas deves-me da mesma forma obediência. Se mandas mal, não dê. Meu povo, meu povo. Também pertenço ao povo, que não é só teu. Olha aí, tá? Vendo Jocasta sair do palácio, cessai, senhores, pois Jocasta vem saindo de seu palácio em boa hora para vós. Com a vinda dela, creio que deveis pôr termo, sem mais demora, ao vosso desentendimento. Entra Jocasta, vinda do palácio. Vem Jocasta. É a Jocasta. Vocês estão com quem? Vocês estão com medo de ser a Jocasta, é isso? Posso ser a Jocasta. Vai lá, Jocasta. Por que vos enfrentais nessa disputa estéril, desventurados? Não pensais e não corais depejo por alimentar vossas querelas em meio a tais calamidades para Tebas? Entra, Édipo, e tu, Creonte, volta ao lar. Não deve uma frivolidade transformar-se em causa de aflição mais grave para vós. Parece justo ao teu esposo, minha irmã, tratar-me rudemente. Édipo quer que eu opte entre dois males, ou o exílio doloroso da terra de meus pais, ou vergonhosa morte. Firmo. Tenho convicção, mulher, de que ele tramou a minha queda e quis realizá-la. Não tenha eu agora bem algum e morra maldito pelos deuses se de qualquer forma mereço essas acusações sem fundamento. Em nome das augustas divindades, Édipo, suplico-te que crês nas palavras dele, primeiro pelo juramento recém-feito perante os deuses, e depois por reverência a mim e aos cidadãos presentes. Dá-lhe crédito. Reflete, atenta bem, consente? Suplico-te, Senhor, consente. Desejas que eu consinta? Concorda com Creonte, nunca ele foi insensato, e hoje chegou até o juramento. Né, gente? Então, vão chegar a Jocasta dizendo, olha, por que vocês estão brigando assim, né? Quer dizer, a peste de Tebas está sendo consumida pela peste, a gente tem um problema para resolver e vocês estão brigando. E aí vem, né, o Corifeu e tal, né, a Jocasta, para acalmar os ânimos ali, né? E agora Creonte julga diante dos deuses, né? Então Édipo, ele vai cavando o próprio buraco aqui, né? Porque ele está acusando o Creonte, e agora o Creonte chegou, né, a jurar perante os deuses. Sabes o que me estás pedindo? Se peço, é porque sei, Senhor. Aclara então o que disseste. Não deves acolher jamais rumores vagos, não provados, para fazer acusações desprimorosas ao amigo, que tem suspensas maldições sobre a cabeça se mentir. Ele Creonte jurou aos deuses, né? Creonte está ali, aqui, tem suspensas maldições sobre a cabeça se ele estiver mentindo. Ou seja, Creonte está sustentando aquilo que ele diz. O Édipo, né, ele está ali já meio que, né, sendo consumido pela própria desmedida, né? Não deves ignorar, então, que pede simultaneamente a minha morte e o meu exílio. Claro, né? Porque está dizendo que é ele que é o assassino, né? Não pelo sol, o Deus mais alto, que eu morra no pior suplício, abandonado pelos deuses, pelos amigos, se passou por minha mente esse propósito. Em meu constante sofrimento,
Já tenho a alma lacerada por ver as chagas desta terra. Aos muitos males que nos ferem, agora vêm juntar-se novos. Viva ele em paz, então, ainda que por isso eu morra, ou seja expulso desta terra, envilecido. É tua prece, e não a dele que me toca, e excita minha piedade. Meu ódio há de segui-lo sempre. Vejo que cedes contrafeito, mas te censurarás mais tarde, quando essa cólera passar. Temperamentos como o teu atraem sempre sofrimentos. É tipo esquentadinho, ele está dizendo aqui, né? Não vais então deixar-me em paz? Por que não abandonas Tebas? Sim, partirei, pois não quisestes compreender-me. Sei, porém, que meus concidadãos presentes aprovam meu procedimento. Sai, Creonte. Dirigindo-se a Jocasta após o silêncio subsequente. Por que tardas, senhora, a levar nosso rei de regresso ao palácio? Faloei quando ouvir teu relato. Levantaram-se vagas suspeitas, provocadas por simples palavras. A injustiça, bem sabes, ofende. Tua fala refere-se aos dois? Tanto a Édipo quanto a Creonte. Que diziam os dois no debate? Basta, creio que basta ficarmos onde a rude querela cessou. Nossa terra já está muito aflita. Até eu, né, Édipo, que até então estivera absorto em atitudes de profunda meditação. Tu vê, né? Agora é o momento... Eu pensei agora ali, eu até comentar. Agora com essa fala do... creio que basta ficarmos onde a rude querela cessou. Nossas terras já está muito aflita, assim. Pensando na questão da terapia, assim, propriamente, o quanto tem uma questão de... se a situação tá difícil, assim, não é interessante tu olhar o motivo, o que está acontecendo de fato, às vezes, né? Tô sofrendo muito, então eu não vou olhar para isso, né? Porque o fundo é pior, assim. Nesse caso, em vez de olhar o que foi dito, conversar e falar sobre isso, por questão de já ser uma situação, né, complicada da cidade, por várias coisas, da peste e tal, se foge, não se olha para a grande questão, né? Que é do que ele está sendo acusado e tudo mais, uma coisa que eu pensei agora. É bem interessante porque, bem colocado, Felipe, porque esse clima, né? Tem alguma coisa aí que não está bem colocada, tem alguma coisa aí no ar, né? E é interessante ver a encenação, né? No filme do Pasolini, por exemplo, enquanto está acontecendo essa querela, aparecem as expressões da Jocasta, né? E a Jocasta, ela parece que realmente ela sabe de tudo. Tem uma noção assim de que talvez a Jocasta saiba de tudo desde o princípio, né? Então, olha, gente, vamos parar de brigar aí, vamos tentar resolver o problema, né? Achar esse assassino aí, né? Mas tem umas expressões no rosto da Jocasta no filme que parece que assim, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo e é melhor deixar por isso mesmo. Não isso, o Maria, parem de brigar, rapazes, né? Vocês vão acabar se matando por causa disso e tal, né? Vamos manter tudo como está. É bom que tudo fique como está, né? Aliás, Fábio, eu tô dando risada, mas é porque é a realidade do inconsciente, né? E a realidade da nossa psique, né? Sobre essa questão da mudança, existe realmente uma resistência à mudança, né? Porque a mudança vai fazer você se movimentar. Isso é uma questão até pulsional, né? Lógico, uma opção mais de morte, mas de se manter as coisas como estão, né? Olá, hein? Você vai descobrir, você não vai gostar, né? Isso vai causar. Então, existe uma tendência a isso, né? E essa pulsão de vida que rompe o movimento, às vezes ela é perturbadora, né? Então, a gente se filia
a pulsão de morte em determinados momentos, porque ela parece ser mais apaziguadora, né? Ela parece realmente refrear essa pulsão de vida que leva a gente a um tormento, né? No primeiro momento. No primeiro momento vem como um tormento. É interessante isso, né? Eu estava pensando nisso também. É muito interessante porque tem um sintoma, né, gente? E a gente se segura no sintoma para nos proteger de uma certa aniquilação de um sintoma maior, do sintoma com TH, como diz o Lacan. Né? Então, tá toda essa peste, essa confusão aqui, tá, mas... E acho que a tragédia do Édipo diz respeito a isso, né? Quer dizer, e se tu descobrir que é tu mesmo o rei, que casou com... Se tu descobrir toda essa função, o rei que está por trás dessa peste, né? É melhor ou pior? Quer dizer, eu prefiro ficar no meu sintominha da crise ali, da peste, né? Do que daqui a pouco tudo via baila, né? Tudo acontecer. E aí a tragédia do Édipo tem muito a ver com isso. Agora, no grupo dos professores lá da psicologia, o pessoal estava falando sobre as revistas oportunistas, né? Que tem muita gente, teu bolsista recebe um e-mail lá de uma revista propondo, teu artigo vai ser publicado na nossa revista, é uma revista boa e tal, só que tu vai ter que pagar, né? Ninguém recebeu isso já alguma vez? Eu já recebi, né? Então, olha aqui, eu olhei aqui que tu tem um trabalho muito bom que tu publicou num congresso. Então, a gente tem uma revista aqui que é indexada e é só tu nos pagar R$300 que a gente publica o teu artigo, né? E aí o pessoal estava discutindo sobre isso. Aí eu coloquei, né? Pois é, isso é a sequela do capitalismo acadêmico. Né? Tem até uma matéria super interessante sobre isso. Só que é isso, né? E é a mesma questão da pandemia agora. Olha, tem uma... E da economia, né? Até aquele filme Zeitgeist, né? O Adendo, ele fala... Tem uma tese, né? Bom, se tu acabar com o dinheiro, tu vai acabar com o crime, né? Então, bom, muitas sequelas da pandemia, o desemprego e tal, bom, é sequência de um sintoma maior da economia capitalista que está, né, regredindo, né, e a gente não vai conseguir voltar, ou talvez a gente nunca esteve, né, num momento em que, bom, onde o capitalismo funcionou a milhão e não tem guerra, e não tem exploração do petróleo, e não tem morte, e o Brasil também é a mesma coisa desde a sua fundação, né? Então, bom, tem um problema maior aí né, que é uma questão sistêmica, né? E a pandemia ela é um sintoma, né? Ou então, né? Bom, existe um capitalismo acadêmico ali onde, né, todo o mundo acadêmico ele é voltado para o mundo da pós-graduação, da pesquisa, ele é voltado para uma lógica positivista, né? E produtivista, quer dizer, tem várias coisas que vão determinando aí. Então, não, mas aquelas pessoas dizendo, não, o problema são essas revistas oportunistas aí. Mas as revistas oportunistas, elas surgem em função de uma demanda, né? Então, a gente está aqui, isso que a gente está falando aqui tem a ver com isso, né? Quer dizer, olha, eu estou aqui, tá uma crise braba e tal, mas para eu resolver essa crise, eu vou ter que resolver uma coisa mais profunda. Né? E no Hamlet é a mesma coisa, né, gente? Tem toda aquela tragédia familiar acontecendo ali e por trás a Noruega está prestes a invadir a Dinamarca. Né? Porque justamente há algo de podre no reino da Dinamarca. Né? Que existe uma tragédia ali, esse pai do Hamlet, né? Esse pai do Hamlet não era um pai tão santo assim e tal, né? E tem coisas por trás também, né, que aconteceram antes da história, com relação ao papel dele como rei, que ele não é aquele pai idealizado, né? Então a gente está falando disso aí, né? Então tu prefere pagar para não te incomodar? Não, eu fico com o meu sintoma, né, gente? Fico benzinho com o meu sintoma ali. Esse é o problema da medicação, né? Esse é o problema da medicação. Por quê? Principalmente as medicações mais refinadas, assim, né? O antidepressivo e tal, né, que inclusive até o Simonetti fala sobre isso, né, nas primeiras medicações psiquiátricas, que eram dadas em pacientes com esquizofrenia, né, tu sabe quando a pessoa está tomando remédio, tá? Porque agora o antidepressivo tu pode inclusive tomar escondido da família, escondido da esposa, escondido do marido, alguma coisa assim, e ele vai te provocar uma sensação de bem-estar, né? E daí tomando junto com o remédio para dormir e tal,
né? Aquela pessoa que estava numa crise aguda e tal, e ela vai resolver isso de certa forma, né? E ela pode continuar vivendo a sua vida de merda, né? Só que aí já, né, toda a parte... Mais medicada, mais medicada. Mas e é um tipo de medicação que realmente ela te dá uma ilusão de felicidade, né? Não tem como contestar, né? Tipo, eu tava É o soma do Admirável Mundo Novo, na verdade, né? Exato. Exato. E é muito claro isso, eu já vi isso acontecer, né? Inclusive, atender a paciente, não, tu vê que a pessoa está lutando, ela quer chorar, mas o medicamento não deixa ela chorar. Isso é muito forte, né, gente? Mas tu tira uma pessoa de um risco de suicídio, tu tira a pessoa de uma insônia recorrente, tu tira a pessoa de sintomas persecutórios, né? A pessoa volta a trabalhar, ela volta, né, a ler. Né? Então, você falou uma coisa muito interessante aí, Fábio, que é esse negócio da pessoa volta a trabalhar. Então, ela volta a ser produtiva para a sociedade, que é o que importa no final, porque quanto à qualidade de vida dela, a felicidade, a busca pelo desejo, aí, não tem nada a ver com isso não, entendeu? Claro. Porque a sociedade não tá realmente preocupada com isso. Você falou uma coisa na quarta-feira que eu achei importante a gente também falar nesse grupo, que é essa posição da psicanálise e da psicologia, né? E você fez um comparativo da psicologia ligada à questão apolínea, né? Apolínea. E a psicanálise já está mais voltada realmente no dionísico, né? Sim. Já seguindo essa outra demanda, né? Porque é uma demanda do desejo, né? É uma demanda do sujeito ali e da sua singularidade. E eu ouvi isso na Sociedade Brasileira Paulista aqui, eu achei interessantíssimo, né? Quando a diretora lá falou o seguinte, né? Que a análise, ela é para resolver você, né? Você consigo mesmo e tal. Se isso vai ficar melhor para a sociedade, é um negócio que, Sim, claro. é consequência, talvez, entendeu? Mas não é a prioridade, né? Porque a prioridade não é amansar corpos, não é docilizar corpos, né? Não é doutrinar, não é normatizar, não é moralizar, não é pedagogizar, né? Isso lembrando até a própria questão freudiana, né? Quanto à característica da psicanálise. Sim. E a questão assim, a gente chega aqui, clinicamente falando, numa dialética, num certo equilíbrio muito difícil de chegar, né? Por várias questões sistêmicas do capitalismo e tal, né? Quer dizer, é claro que a gente tem que resolver os problemas da sociedade, mas eles são muito difíceis de resolver, né? É bom que tenha uma vacina contra o coronavírus, é claro que é bom, vai salvar muitas vidas, mas ao mesmo tempo, né, vai chegar no, não, beleza, agora que a gente tem a vacina e vai resolver o problema do vírus, a gente vai poder resolver todos os outros problemas do capitalismo e tal, e não, né, porque é uma crise que é um sistema que está em ruína, né, é um sistema que está doente. Mesma coisa com relação ao sujeito, é claro, né, que às vezes é bom, às vezes, fazer uma intervenção de que o cara possa tomar uma medicação para que ele possa, às vezes o cara não consegue falar, né, o cara não consegue dormir, o cara, né, o cara não consegue mais ler no cinema e tal, e bom, é bom dar uma baixada nessa bola para o cara poder falar, né? Então é isso que entra a questão, né, de um plano terapêutico e tal, e de que tu faça um diálogo sobre isso, né? Porque daqui a pouco não, agora, né, assim como às vezes só a análise, né, não, o cara vai investir numa terapia e não vai ser suficiente, porque bom, tem outras questões aí por trás, né, de sintomas assim que a análise não resolve. Né? Então, esse equilíbrio, né? Bom, o cara toma medicação por um tempo, né? E aí, bom, ele continua a sua análise, ele consegue, que é um erro, né? Os psiquiatras vão dizer que o cara tem que tomar medicação para sempre, não é verdade, tem sequelas aí importantes, né? E tem muito psiquiatra aí que se diz dono da verdade, está dizendo essas coisas, não, o cara não pode nunca mais parar de tomar medicação, não é isso, né? Então, tem todo um problema sistêmico aí por também não diz respeito só à terapia, né? Eu sempre digo isso, né, gente? No mundo ideal não deveria existir análise, terapia, essas coisas assim, né? O mundo ideal teria que resolver esses problemas maiores, assim, né? Com relação a isso, né?
à guerra, à exploração do trabalho, ao machismo, né? Não é a análise que vai resolver isso, são problemas mais profundos, né? E acho que a tragédia do Édipo nos coloca numa dimensão assim, né? Numa dimensão política maior, mitológica, né? E ao mesmo tempo um problema do sujeito, né? Um problema da pessoa, um problema, né, individual, digamos assim, se isso existe. Bueno, gente... Pessoal, só para avisar aqui, eu coloquei um link aí para vocês preencherem, para me ajudar a identificar quem que está aqui, porque tem algumas pessoas que aparecem só um nickzinho. Sim. Tá bom? Então respondam, por favor. E Fábio, já está quase no nosso horário, eu vou ter que realmente... Foi muito bom. Na outra vez eu tive um problema de internet, problema de computador, e não ficou tão boa a gravação, né? Mas essa aqui acho que vai dar para ir inteirinha ela para o YouTube, né? Foi bom, gente. A gente continua, então, no próximo encontro. Muito obrigado. Foi muito bom o nosso encontro hoje. Pessoal. Até mais. Obrigada, Obrigado, viu, pessoal? Fábio. Obrigada, Fábio. Sempre um prazer. E obrigada aí, turma. Não esqueçam de preencher aí, tá? O formulário, por favor. E partimos daqui, desse ponto onde a gente parou. Fabi, onde você colocou o formulário? Eu vou colocar de novo aqui. Tá aqui no chat, ó. Ah, não precisa colocar, não. Eu pego. Achou? É só que eu fiquei em dúvida se estava no grupo ou aqui. Valeu, Creonte, Tiresias, Corifeu, pra quem Sacerdote, tá aqui, né? Coro, todos os personagens, Claro. atores e atrizes dessa tragédia. Obrigada, viu, gente? Maravilha, gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tamo tchau. junto. Tchau. Final de semana para todo